Então, gente, o livro de Efésios mostra para nós que, como está escrito lá em João 3,16, como está escrito lá em João 14,6, todo aquele que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, todo aquele que entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, deixa de ser uma criatura de Deus, deixa de ser, no nosso caso, que somos gentios, deixa de ser gentio e passa a ser considerado filho de Deus, membro da família de Deus, tá? Povo santo, separado, escolhido, como o povo de Israel no passado. Porque o Senhor fez uma aliança com Israel, mas o Senhor já tinha um projeto de salvação para a humanidade. Então não tem motivo para separar igreja e Israel. O Senhor fala em Efésios, através dos seus discípulos, que só há um corpo, um espírito, um só Deus, uma só fé. E eu sei que vocês já ouviram isso que eu estou falando, vamos ler aqui para comprovar. Lá em Efésios 2, a partir do verso 11, está escrito assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que da carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olhem bem, nós estávamos separados da comunidade de Israel. Hoje, não mais. Porque aqui continua dizendo, e estranhos, nós estávamos separados da comunidade de Israel e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Então, gente, nós éramos dois povos, haviam judeus, haviam os gentios. E hoje, através da separação que Cristo fez naquela cruz, ele tornou o povo em um. Todo povo que aceita ele como o seu Salvador se torna membro da família de Deus, se torna corpo de Cristo. Então, nós entendemos corpo de Cristo como judeus e gentios em Cristo Jesus. Vamos agora passar para mais uma passagem que mostra isso em Efésios. Agora nós vamos abrir em Efésios 3, onde Paulo fala que isso é um mistério que não foi revelado em outros tempos, mas foi revelado a ele. Vamos lá? Efésios 3. E nós vamos ler aqui a partir também do verso 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha o mistério. Um mistério que já estava preparado desde a fundação do mundo, tá? Porque, olha aqui, o qual no outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, olha o mistério, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, nós somos co-herdeiros de um mesmo corpo. Quem já estava no corpo? E quem veio a fazer parte? Quem foi enxertado ao corpo? Portanto, nós nos tornamos o Israel da promessa que o Senhor Deus fez a Abraão. Existe uma Israel terrena, na carne, mas existe um Israel na promessa, os filhos da promessa, tá? Então, nós também podemos ver isso em Efésios 4. Vamos abrir Efésios 4 agora. Vamos ler a partir do verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, não só em Efésios, mas no livro de Coríntios, tá? Em outras passagens que veremos, isso é reforçado. E eu já mandei um estudo aí para vocês a respeito da Jerusalém terrena e da Jerusalém celestial. Quem não viu, eu vou repostar para poder estudar também e compreender melhor isso, tá?
Então, tendo dito isso, a gente pode voltar aqui para o texto e raciocinar que esse discurso, ele não é um discurso direcionado somente aos judeus, somente ao que acontecer lá em Jerusalém. Realmente houve uma invasão em Jerusalém. Nós vamos ver que do versículo 16 ao 19, essa profecia aqui, ela é uma profecia que já aconteceu, mas ela não se cumpriu completamente. Portanto, se trata de uma profecia de duplo cumprimento. Se cumpriu no passado e vai voltar a se cumprir no futuro. Como nós sabemos disso? Porque há coisas que não se cumpriram. Portanto, ela ainda precisa ser cumprida, né? Precisa ser selada. E aí, o que acontece? Nós temos aqui que no futuro cumprimento dela haverá uma fuga dos cristãos. Então, nós vimos aqui, voltando nos versos anteriores, que no momento da pequena perseguição, é isso mesmo, a partir do 9 ao 15, né? A perseguição aos cristãos aumentaria muito. É o que nós estamos vendo já acontecendo. E que no momento seguinte, que é quando se inicia a grande tribulação, o anticristo apareceu aqui, olha, no final da pequena tribulação. Ele é o aparecimento do iníquo, é o sinal, é o alerta de que está começando a grande tribulação, tá? E aí vai acontecer uma fuga dos cristãos, não arrebatamento. Em Israel, nós vamos ver que eles vão invadir, nós vamos entender que realmente nós estamos vivenciando esse momento, mas os cristãos de todo o mundo vão ser atingidos por essa situação. E aí vem a fuga dos cristãos, a grande tribulação. A abreviação dos dias, ela é prometida a nós. Falsos cristos e falsos profetas vão continuar nesse período. Vai haver morte. Nós vamos entender que a igreja parte da igreja vai ser protegida, parte da igreja vai dar testemunho durante esse período da grande tribulação, e por isso vai ser morta. E aí, somente ao final da grande tribulação, nós vemos sinais, são os últimos sinais que antecedem a volta de Cristo, que são sinais no céu, que é o sol escurecendo, a lua não dando sua luz, as estrelas caindo do céu. E aí vem uma angústia na terra, porque os moradores da terra verão que está para acontecer coisas grandes, eles vão estar nesse momento já desesperados, porque eles já vão ter feito todo tipo de maldade aqui com o povo de Deus. Vai haver bramida e agitação do mar, e os homens vão desmaiar de terror. Tá? Então, esse aqui é o período da grande tribulação, que é narrado do verso 16 ao 29. Portanto, primeiro aqui, tem-se uma fuga. Tá? Aqui vocês podem ver que durante esses versos todos aqui não aparece a palavra arrebatamento, recolhimento dos santos, nada disso. Mas aí quando a gente segue no texto, lá no versículo 30 e 31, nós temos a vinda do Senhor Jesus, né? Ele vem com o sinal do céu, a sua vinda é com poder e glória. Isso também vai aparecer lá em Lucas 21, 27 e Marcos 13, 26. Tá? As nações, quando virem Cristo, se lamentam e ele reúne os seus eleitos. O arrebatamento se encontra em Marcos 13, 27. Tá? E nós vamos ver o seguinte, Mateus 24, para mostrar para vocês, porque até agora eu estou falando no nosso esquema de estudo e não abri, né? Mas aí, vamos ler aqui, amados, o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Jesus vem numa vinda visível. Essa vinda é com poder e glória. E aqui diz que ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Então, a gente tem o aparecimento de Jesus de uma forma visível no verso 30, e onde todas as tribos da terra já se lamentam. Então, se fosse um rapto secreto, as tribos da terra não veriam a Cristo e nem se lamentariam, não é? Daí a gente já tem um furo na outra interpretação. E
somente no 31, depois que ele é visto pelas tribos da terra, que ele envia os seus anjos para recolher os seus santos. E, como eu disse a vocês, quando ele faz o recolhimento dos santos, aqui a Bíblia diz que ele recolhe desde os 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Isso mostra também para nós que esse discurso não foi feito somente para os judeus. O resultado do discurso de Cristo aqui não tem como ser só para os judeus, né? Então, eu quero mostrar para vocês ainda uma outra coisa. Esse aqui é o verso 30 e o verso 31. Se você voltar no verso 29, também você vai entender melhor o que nós estamos querendo dizer. Porque, olha, está escrito: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Que aflição daqueles dias? A grande tribulação. Logo depois da aflição daqueles dias. Você tem o sol escurecendo, a lua não dando sua luz, as estrelas caindo, e aí aparece o Senhor Jesus. Antes disso não tem, vocês podem retornar no texto, não existe a palavra arrebatamento, existe fuga, ou seja, a igreja vai ter que passar por um período difícil, mas que o Senhor estará conosco por todos os dias, assim como Ele prometeu que estaria conosco durante todo esse tempo, durante todos os dias até a consumação dos séculos. Eu me esqueci qual que é essa passagem bíblica, você se recorda, Daniel? Mas Não. aí nós vamos olhar aqui para mandar para vocês, tá? E olha, eu quero dizer ainda outra coisa. Quando a gente segue na leitura, o texto vai falar para nós que nós devemos aprender a parábola da figueira. Isso está escrito no verso 32. E eu quero comentar com vocês aqui a respeito do verso que traz muita dúvida e muita confusão. Porque é o que os pré-tribulacionistas falam que seria um arrebatamento, tá? Que é o verso do 40 até o 42, porque está escrito assim: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a que hora que há de vir o vosso Senhor. Aqui, na verdade, se você voltar nos versos anteriores, está comparando a vinda de Jesus ao período de Noé, em que aconteceu o dilúvio. Você pode voltar aí, lá para o verso, isso está no versos 40 a 42, para você entender, você tem que voltar, não é? Para entender o contexto. E aí, se você voltar no contexto, volta lá no 36, tá? Se você quiser voltar mais, volte aí, depois a gente vai discutir mais. Mas aqui é só pra gente acelerar. Olha, volta no 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, para vocês verem, está associando a vinda a o que aconteceu nos dias de Noé. Então, estando 2 no campo, será levado um, deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O que tem a ver, então, isso com os dias de Noé? Nós sabemos que nos dias de Noé foi feita uma separação entre os justos e os ímpios. Não é assim? E nós sabemos também que os justos foram salvos e que os ímpios morreram, né? E outra coisa que nós sabemos, Noé se preparou para o dilúvio, assim como os justos hoje se preparam para a vinda de Cristo. Então, realmente vai ser como nos dias de Noé, em que os justos vão estar vigiando, vão estar se preparando, como Noé se preparou para entrar na arca. Eles vão continuar buscando santificação, obedecer ao Senhor, ouvir a sua voz. E o ímpio vai continuar comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, e não acreditando em nada o que nós estivermos falando e apresentando a respeito do final dos tempos, tá? E da mesma forma como Noé foi protegido naquele período, parte da igreja vai ser protegida, mas parte da igreja também vai ter que dar testemunho, porque lá em Apocalipse está escrito assim. Para um pouquinho para mim. Pronto? Apocalipse 3:10 está escrito assim: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, vai haver uma parte da igreja, vai haver uma parte da Israel celestial que vai dar testemunho, assim como os apóstolos, né? Assim como
Todos eles, procurem saber como os apóstolos de Cristo morreram. Assim como os nossos irmãos do Afeganistão, da Colômbia, da China, né, se tornam mártires. Isso vai acontecer até a volta de Cristo. E é isso que vai provocar também a volta de Cristo. Porque ninguém pode tocar na noiva do Senhor. Não é assim? O Senhor tem um zelo por nós. E o nosso clamor vai provocar a volta do Senhor. Tá bom? E eu vou trazer mais textos que comprovam isso, tudo que eu estou falando com vocês. Mas hoje eu quero passar o máximo de referências para que vocês entendam por que a gente mudou a nossa perspectiva, tá? E agora, algo que eu quero mostrar para vocês é o que está escrito em 2 Tessalonicenses 1. Geralmente esse texto não é lido, mas como há clareza nesse texto a respeito da volta de Cristo. Vamos lá? Esse aqui vale a pena vocês lerem com toda atenção, tá? Ele está escrito assim, é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, e os Tessalonicenses estão no contexto que eles estão passando por muita tribulação, por muita luta, mas eles são um povo que eles têm o amor dos Tessalonicenses não se esfriou. Então eles são famosos por seu amor, por seu cuidado uns para com os outros, por seu amor a Deus. E eles são um povo que está paciente diante das tribulações que eles estão enfrentando. Então, com relação a esse perfil da igreja de Tessalônica, Paulo responde para eles assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Isso é prova do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus. Em outra tradução, Paulo diz que esse perfil da igreja os torna dignos de receber o reino de Deus, os dignos de entrar no reino de Deus. Então você vê que a perspectiva que eles têm com relação à tribulação é totalmente diferente. Eles entendem que aqueles que estão passando por tribulação por amor ao nome do Senhor são abençoados, são bem-aventurados, como está escrito lá nas bem-aventuranças de Mateus, né, que eu passei para vocês no outro dia. É só vocês lerem lá sobre o Sermão da Montanha. Fala do que na verdade significa ser atribulado, né, perseguido. Aos olhos de Deus é muito diferente. A pessoa é bem-aventurada. E aí é isso que Paulo fala para eles, que eles são bem-aventurados, que eles se gloriam por conta disso, né, da igreja de Tessalônica. E aí ele fala: se de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulação ao que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. E aí Paulo vai falar para eles quando que eles vão ter descanso. Observem, irmãos, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com anjos do seu poder. Ou seja, Paulo está falando que a tribulação deles vai acabar quando Jesus voltar. Ou seja, ele não cria que eles seriam livrados de uma tribulação, mas que a tribulação dos santos só acabaria com a volta de Cristo. E aí ele diz: quando o Senhor Jesus se manifestar desde o céu com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, ele está manifestando tanto que a volta é visível, né, porque ela vai ser com poder, com labareda de fogo, como que o Senhor já vai fazer vingança àqueles que não conhecem o Evangelho e não o obedecem, tá? E ainda fala: os quais por castigo padecerão eterna perdição. Quando vier, ele falou o que vai acontecer com o ímpio, e agora ele fala o que vai acontecer nessa volta de Cristo para os justos. E ele diz no verso 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto vosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com o poder. Tá? Então leiam com carinho, porque Paulo deixa claro aqui que a tribulação para os santos, ela só vai terminar quando o Senhor Jesus vier. Quando a gente lê 1 Tessalonicenses 4,
O livro de Tessalonicenses ele é excelente para meditar a respeito da volta de Cristo, irmãos. E quando a gente lê 1 Tessalonicenses 4, deixa eu colocar aqui para vocês.